Vamos lá, pessoal, para a aula então de substância fundamental do tecido conjuntivo. Só para recapitular, a matriz extracelular, né, ou MEC, é formada pelas proteínas fibrosas e pela substância fundamental. A aula de hoje vai focar na substância fundamental, principalmente proteoglicanas e glicoproteínas. Aqui são dois exemplos, né, de proteoglicana e glicoproteína. Uma proteoglicana tem um eixo proteico, né, dos quais partem carboidratos não ramificados, que são a parte glicano da proteoglicana, né? Perceba que a massa dessa estrutura é muito mais em açúcar do que em proteína, por isso que é proteoglicana, né? Já a glicoproteína são proteínas com pequenas quantidades de açúcar, nesse caso ramificado, representado em amarelo que é uma proteína e o açúcar ramificado, né? Então nas proteoglicanas você tem o eixo proteico e os carboidratos não ramificados partindo do eixo, certo? Geralmente proteoglicano tem muito mais açúcar do que proteína. Glicoproteína já são proteínas com adição de açúcar, né? E geralmente ramificados. Aqui nas glicoproteínas, né, tipo um bastão vertical, os principais representantes da parte glico são o que a gente chama de glicoaminoglicanas, né, que são esses eixos aqui, ó, de carboidrato, são o dermatansulfato, condroitinsulfato, queratansulfato e o heparansulfato. Então o carboidrato, né, que sai daqui do eixo pode ser qualquer um desses dois representantes. Eles são sempre formados por um açúcar amino e um ácido urônico, né? Eles são sempre o heparansulfato, queratansulfato, todos esses são formados por essa estrutura. Um açúcar amino e um ácido urônico, certo? Então vamos focar aqui, esse aqui é um exemplo de uma glicoproteína, você tem um eixo proteico que atravessa a membrana, né? Uma parte fica em interação com o citoesqueleto, outra parte você tem um heparansulfato aqui como exemplo. Você tem aqui uma fotografia eletrônica mostrando que as proteoglicanas estão aqui, ó, em contato com quem? Com o fibroblasto. Ó, aqui tem um fibroblasto, aqui tem outro fibroblasto e aqui no meio a matriz extracelular. E você percebe que o proteoglicano ela prende, né? Ela ajuda na aderência entre o fibroblasto e a matriz extracelular. E as glicoproteínas, né, elas também vão participar desse processo de adesão, né? Ou seja, a substância fundamental ela é viscosa e ela é muito importante para a consistência da matriz extracelular, né? Tanto as glicoproteínas quanto as proteoglicanas vão ter papéis nessa adesão, né? Nessa formação, dessa capacidade que a matriz tem de prender nela as estruturas, as fibras colágenas e elásticas, as células, né? As glicoproteínas não são diferentes. Nós temos dois exemplos aqui, a fibronectina, né, e a laminina, né? Se você olhar nesse desenho, você vai ver que, ó, esses desenhos, essas partes coloridas, elas representam o quê? Sítios de ligações. Então aqui, ó, é onde ela prende na fibra colágena. Aqui ela prende na superfície celular. Aqui ela prende uma glicoaminoglicana no heparansulfato. Percebe então que as glicoproteínas se prendem às proteoglicanas, né, e as proteínas que ficam na parede da célula do fibroblasto, para formar um conjunto inteiro, né? Aqui, por exemplo, a laminina tem a mesma função, ó. Você tem aqui, se prende a receptores de membrana, aqui nesse sítio ele se prende ao colágeno 4, né? Nessa outra extremidade, né, se prende às integrinas da superfície celular ou a heparansulfato, do lado de cá de novo, né, colágeno 4, né? Essa porção se perde ao heparansulfato e assim por diante, né? Você tem aqui uma imunohistoquímica enzimática, né? Porque tudo que você está vendo de marrom aqui, ó, é fibronectina, né? É uma imunohistoquímica. Ele colocou um anticorpo, o anticorpo ligou só na fibronectina. Qualquer outra coisa que não fosse fibronectina, o anticorpo não se prenderia, porque o anticorpo se liga especificamente ao alvo dele. Esse anticorpo, atrás dele ele tinha uma enzima, quando você joga o substrato, ele promove a reação e promove o decaimento, não é decaimento, a deposição, né? A precipitação, a palavra correta. Promove a precipitação do substrato, que é produto da reação que a enzima, né, que fica atrás do colado ao anticorpo, provocou. Então tudo que está a marrom é o precipitado, é o substrato que precipitou em cima de quem? Do anticorpo. E o anticorpo está na onde? Está na fibronectina. Quando você vê aqui, ó, esse roxinho, isso aqui é contracolado com eosina, né? Então você tem aqui, dá para você ver as células, dá para você ver que a fibronectina fica na onde? Na matriz extracelular.
Aqui a mesma coisa, só que agora outra, a laminina. Olha só, aqui você tem um tecido epitelial, você tem uma lâmina basal e você tem um tecido conjuntivo. Né? Veja que na lâmina basal você tem bastante marronzinho. Por quê? Porque aqui tem a proteína laminina. Né? Se você olhar aqui no espaço intercelular, ela está principalmente em volta das estruturas. Ó, aqui ela está em volta de um vaso sanguíneo. Aqui ela está em volta dos feixes de nervos. Ó, isso aqui é um endomício. Endomício não, né? Um endoneuro, né? Então isso aqui é um feixe de axônio, tá vendo? Ela envolve o axônio. Isso aqui é o axônio, outro axônio de um neurônio, outro axônio, né? Ela está envolvendo. Então ela prende, né, os axônios para formar, para dar uma consistência, para dar uma rigidez, né? Prende os feixes de nervos, prende os vasos sanguíneos, prende a lâmina basal, né? A laminina tem essa função de promover essa integração, prendendo essas estruturas para que elas não fiquem soltas, certo? Aqui está mostrando as integrinas. O que são as integrinas? Como eu disse a você, ó, essas glicoproteínas, elas podem se prender à superfície celular. Que superfície celular? Essa aqui, ó, essas cadeias, essas moléculas dessa estrutura que se chama integrina. A integrina, ela tem uma porção extracelular e uma porção intracelular. Não precisa ficar aqui formando memória do nome de cada uma dessas subdivisões de proteína, porque isso é assunto da biologia celular. Aqui para você, a integrina, ela vai fazer uma integração entre o citoesqueleto da célula e as proteínas da matriz extracelular, no caso, laminina e fibronectina. Né? Então, isso aqui é um desenho esquema representando, ó, a integrina e aqui se prendendo ao citoesqueleto. Né? Aqui é uma imunofluorescência. O que você está vendo de verde, né, é o que? A integrina. Né? Ou seja, ela está aqui, ó, no espaço entre as células, tá vendo? Onde tem na superfície das células, né? E onde você está vendo verde é porque tinha molécula de integrina na superfície da membrana da célula, né? E o último assunto aqui é o edema, né? O edema é um evento que ocorre na matriz extracelular. Você tem nesse desenho aqui a representação de um vaso sanguíneo na sua porção arteriolar, na sua porção venosa e aqui a porção capilar, né? Como no lado arteriolar a pressão hidrostática é alta, tá vendo? Então, o líquido aqui, ele tem uma pressão hidrostática para sair do vaso sanguíneo muito grande. Quando vai chegando próximo aos capilares, ele começa a sair, né? Aqui a extremidade arteriolar. Quando vai chegando próximo aos capilares, esse vaso fica muito delgado, muito fininho. Então, essa pressão hidrostática empurra o líquido para o meio intercelular. Então, o meio vai para a matriz extracelular. Na matriz extracelular, esses líquidos são absorvidos pelas células, são eliminados os catabólitos, né? Por exemplo, entra oxigênio, sai CO2, né? Entra os nutrientes, né, açúcar, proteína, e sai os catabólitos, né, os resultados do metabolismo dos nutrientes. E todo o líquido que sai junto com os catabólitos retornam para as veias, né? Mas como que retorna? Ele retorna porque aqui na extremidade venosa, a pressão hidrostática, que é aquela pressão que o líquido faz de dentro para fora do vaso, ela está ficando cada vez menor. Por que ela ficou menor? Ué, porque aqui ela estava alta, ela perdeu o líquido. Se o líquido saiu, o líquido que sobrou dentro do vaso, ele praticamente não tem pressão nenhuma, né? Ele tem basicamente a pressão mínima que empurra, é suficiente para empurrar ele aqui, né? E nesse momento, como perdeu os líquidos, acumulou soluto aqui. Então tem muito soluto aqui dentro. Porque o líquido saiu, mas o soluto ficou dentro da arteríola. Então, aqui no capilar, na sua extremidade venosa, você tem um retorno por pressão osmótica. Essa pressão osmótica ela vai aumentando, ó, à medida que que o vaso vai perdendo líquido e vai concentrando as proteínas citoplasmáticas. As proteínas plasmáticas, desculpa, não cito. As proteínas plasmáticas que estão aqui dentro na corrente sanguínea, elas vão se concentrando. E isso forma uma pressão osmótica para puxar o líquido de volta por pressão osmótica. Aqui esse tipo de pressão osmótica tem até um nome especial que chama pressão oncóica, porque se refere ao que? Ao aumento da concentração das proteínas aqui no vaso. Quando você tem uma lesão, né? Você está lá no futebol, dribla 1, dribla 2, dribla 3, vai marcar o gol, como é que para o atacante? Como é que para o craque? Batendo, né? Aí, pô, você toma uma pancada, e a pancada faz pô, né? Tomou a pancada, o que vai acontecer? Vai romper os vasos, vai romper as células, e esse interstício aqui, ó, vai se encher de proteína. E ele é que vai fazer, então, a pressão coloidosmótica, ou a pressão osmótica, para prender o líquido aqui. Além disso, você vai ter essas células que sofreram a lesão, elas vão chorar, vão gritar, mãe! Ou seja, elas vão liberar substâncias
que vão chamar as células do sistema imune para vir para cá. Então você vai ter um monte de macrófago vindo para cá, um monte de células do sistema imunológico, e você vai ter um monte de sinalização através de citocinas. Essas citocinas vão provocar o que? Vasodilatação, aumentando a perda de líquido para essa região, provocando o edema. Por isso você tem que botar gelo assim que toma pancada, porque o gelo vai promover a vasoconstrição. Esses vasos vão fechar tanto que não vai chegar líquido aqui para escapar, para sair do vaso e entrar aqui no interstício, certo? Só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, isso aqui representa os vasos linfáticos, né? Aquilo que não volta, que não retorna pelas vênulas, pelas partes venosas dos capilares, retorna pelos vasos linfáticos, lá depois no timo, lá perto do tórax, né? Volta para a circulação venosa, certo? Então, o edema é isso, né? É uma resposta do sistema imune a uma lesão, né? Então, a gente tem uma resposta inflamatória durante a lesão. Essa resposta inflamatória tem calor, dor, rubor, né? São os característicos da resposta inflamatória feita por essas células do sistema imune, por essas sinalizações de citocinas, certo? E se nada for feito, você vai ter um aumento de líquido aqui, você vai ter as citocinas ativando os terminações nervosas, provocando uma hipersensibilidade. Quem nunca ralou o joelho? No dia seguinte, a hora que você encosta o dedo no joelho, ele já grita de dor, né? Então, e você vai ter, o local vai ficar quente, vai ficar inchado, e com o passar do tempo, né, você tem um fight aqui, vai ter uma luta entre as células do sistema imune e as bactérias que vivem no ar, que estão tentando entrar pelo teu corpo ali, onde você teve a lesão. Né? E desse fight vai ter o campo de batalha, vai ter os corpos lá putrefados, que a gente chama de pus, né? E aí você chama sua mãe e passa um metiolate, que é bom pra caramba. Agora não tem mais graça, porque agora não dói mais, né? Mas é isso. E se você coloca o gelo, você reduz o processo inflamatório aqui. Extracelular, substância fundamental é isso, pessoal.